amiga, acho que você tá um pouco doida, porque tenho certeza que é verdade. Ninguém ia brincar com uma coisa dessa, ninguém ia ficar inventando coisa. Mas enfim, deixa eu te contar. Fui fazer pão ontem, não deu certo. As panelas ali, queimei todas as panelas da minha avó. Ela vai me matar quando ela chegar. Aí hoje eu fui tentar fazer um tutorial de maquiagem. Vemos que não deu certo também. Mas, olha minhas plantinhas perfeitas. Falando nela... Ô, minha netinha, Oi, vó. Acabei de você, tá boa? Tô ótimo, e você? Ah, bom, não tô, né? Fui no mercado, R$12 o cartão de ovo, você tá querendo acabar com a velha. Meu Deus. Olha isso, vê se pode acabar de deixar pra mim aqui tudo caro nesse mercado. Você acredita? Deixa eu ver. Botaram até a Ana Maria Braga pro meio. Olha aí, amiga. Acabou de receber. Ó. Aí depois você fica falando que é mentira. Tá, mas e você? Como é que você tá? Ah, pelo amor de Deus, não tem jeito, não aguento mais usar essas máscaras vagabundas. Ah, pelo amor de Deus, ainda quer ficar me medindo as temperaturas. Você tá de brincadeira comigo. Ah, me mandaram lá no grupo da família. Tem todo mundo no grupo, você tá lá também. Não cura aquela vacina. O Dória que comunicou lá. Brigou com o chinês e agora a vacina tá essa pipoca e fez ganhar dinheiro. É que nem os ovos. Os ovos miúdos. Quer dizer, minha neta, eu não vou tomar essa vacina vagabunda. Essa vacina de lixo, não tomo, não resolve. Minha neta, minhas panelas, tudo queimada. A gente tá aí fazendo quarentena, vai no supermercado, tá tendo que passar álcool em tudo, utilizar máscara. Você acha que isso não seria importante, sabe? Ainda mais a questão da vacinação. É biologicamente impossível a gente virar cuca, entendeu? Não faz sentido algum nisso. Não faz sentido nenhum esse panfleto. Sempre quando vier umas notícias assim, tenta pensar das nossas aulas de biologia, sabe? O que a gente aprendeu lá com a professora Angélica, sobre a questão da vacina, a origem dela, por que ela tá no nossa terra, por que a gente está por essa procura tão grande. Oi pessoal, bom dia. Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a história da vacina e como ela foi desenvolvida, como veio durante a história a primeira vacina dentro da nossa sociedade, né? Bom, a gente teve que entender que ao longo do tempo, o ser humano sempre procurou por melhoras, tipo assim, no seu bem-estar também, né? E para sua sobrevivência. E uma das coisas que aconteceram durante a história para ocorrer essa sobrevivência do ser humano foi a concretização da vacina. E a partir dessas durante a história e tudo mais, teve várias epidemias que acabaram se formando dentro das sociedades humanas, que possibilitaram a descoberta dessa vacina. E qual que foi a primeira vacina a ser fabricada? Ela foi desenvolvida pelo Edward Jenner, que foi um médico inglês, e ele desenvolveu a primeira vacina do planeta Terra, assim. Dentro da sociedade humana, ele conseguiu desenvolver. Ele estava lá, naquela época, e de repente ele teve uma observação. Ele começou a observar e ele viu que as pessoas começaram a se contaminar na época pela varíola. E ele estava passando uma fazenda e viu que as pessoas que ordenhavam essas vacas, que a varíola ela vem, é uma doença que vem proveniente desses animais. Essas pessoas que estavam ordenhando as vacas, por alguma razão não estavam se contaminando, entendeu? Elas estavam imunes a essa doença. A partir dessa observação, ele resolveu fazer uma experimentação. Ele inoculou um pouco do pus presente em uma das lesões de uma mulher que tinha sido contaminada, que foi a Sarah. E a partir de então ele inoculou esse pus num garoto de 8 anos de idade, chamado James, que adquiriu essa infecção de forma leve, mas que após 10 dias ele teve um resultado surpreendente, que ele estava curado.
E foi o que aconteceu. O garoto, ele acabou tendo uma imunidade ao vírus, né? E a partir de então surgiu a primeira vacina dentro da história, né, da humanidade. E voltando aqui para o nosso país, né, para o Brasil, a gente se pergunta, quando que chegou a primeira vacina no Brasil, né? Foi em 1804, pelo Marquês de Barbacena. Esse cara trouxe a vacina para o Brasil e nessa época também estava tendo um surto também de varíola aqui no Brasil. Teve um surto de varíola mais ou menos em 1804, ele trouxe a vacina. Esse surto chegou também no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. E a partir de então teve um cara muito importante no Brasil para o processo de vacinação, que foi Oswaldo Cruz, que é importante vocês conhecerem esse nome. Ele foi a primeira pessoa que implementou a vacinação obrigatória no país e conseguiu então criar, de certa forma, uma consciência dentro da sociedade da importância da vacina, né? A gente sabia que naquela época o Rio de Janeiro estava cheio de lixo, não tinha muito saneamento básico. Ele foi importante também como a pessoa que trouxe esse processo de saneamento básico para o país, principalmente para o Rio de Janeiro na época. E ele trouxe a importância da vacina para o país. Isso é importante vocês saberem. Outra pessoa muito importante durante a história das vacinas foi o francês Louis Pasteur. Aquele mesmo que a gente vê também na química, entendeu? Ele começou a desenvolver as segundas gerações de vacinas, mais ou menos em 1881, voltadas para combater a cólera, dentre outras doenças. E ele que acabou sugerindo o termo para batizar a vacina, no caso, né? E sabendo um pouquinho da história, a gente começa a entender de forma mais fácil a importância que realmente a vacina tem dentro da sociedade. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui agora sobre a prevenção de doenças no nosso corpo e a importância da vacina para isso, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que as vacinas são substâncias biológicas que são introduzidas no corpo humano, né? E elas têm o intuito de proteger o nosso corpo dessas doenças que vêm aparecer, né? E na prática, como que isso acontece? A vacina ela é injetada e a partir disso ela ativa o nosso sistema imunológico, que acaba ensinando nosso organismo a reconhecer e combater esse vírus, essa bactéria, ou seja, de futuras novas infecções que possam vir. E elas são compostas de agentes semelhantes aos micro-organismos que causam a doença, no caso, né? Por toxinas e componentes desses micro-organismos ou pelo próprio agente agressor, né? No caso é o vírus ou a bactéria. Nesse último caso, há algumas diferenciações na vacina, que são as versões atenuadas, que a gente chama, onde o vírus ou a bactéria eles são enfraquecidos, e tem a outra versão que são as inativadas, onde o vírus ou a bactéria que compõe a vacina, eles já vêm mortos, assim. E ao ser introduzidas no corpo, essas vacinas, elas estimulam o nosso sistema imunológico humano a produzir anticorpos no nosso corpo, necessários para evitar o desenvolvimento da doença. Caso a pessoa tenha o contato com o vírus e as bactérias causadoras dessa doença. E as vacinas, no caso, elas podem causar algumas reações adversas, sim, mas são reações adversas leves. No caso, podem vir a dar um pouco de febre no corpo, uma dorzinha local, mas nada muito grave, assim. A gente não vai virar um jacaré, a gente não vai se transformar. A vacina ela tem a principal função de nos proteger, por isso que ela é tão importante. Ainda mais nesses casos aí, durante nossa história a gente vê que ela é muito importante para a nossa sobrevivência. Ai, amiga, não tô entendendo mais nada. Tá muito mal contada essa história. Vai ter uma entrevista sobre isso aí no jornal.
Se pá, a gente pode tentar assistir juntas, assim, eu aqui em casa, você aí. Boa tarde, no plantão de hoje vamos falar um pouco mais sobre a Covid-19 e os casos de negacionismo. Oi, Ana e telespectadores. Nós estamos aqui com um cientista social que estuda o negacionismo científico. Ele preferiu não se identificar porque ele está sofrendo muitos ataques. Oi, doutora, boa tarde. Como o senhor vê a questão do negacionismo científico? Bom, Débora, o negacionismo, ao contrário do que muitos pensam, não é feito somente por gente alienada e ignorante. Isso é só a ponta do iceberg. Existem diversas facetas desse movimento. É só pensar no contexto neoliberal em que estamos, onde se criou um tipo de sujeito responsável pelos seus erros e acertos que nada tem que pedir ao governo. Esse contexto não se sustenta nesse momento de pandemia. Mas os políticos falam isso para a população? Não, porque esse modo de governar é muito mais fácil, nada depende deles. Assim saem da boca deles. É defender a vida e a economia, a fome também mata, como se fossem coisas opostas a se fazer. Com isso, vemos profissionais liberais e empresas enlouquecidos para se manter trabalhando para não falir, comprando assim as mais diversas falácias para manter o seu sustento. A igreja evangélica no Brasil também vem se mostrando um antinegacionista muito forte, com muita capacidade de persuasão e aliado ao governo. Então, o senhor considera o negacionismo científico algo consciente, como se tivesse um método e um propósito? Plenamente consciente. Começou na tentativa da indústria do tabaco, no meio do século XX, de se defender de evidências científicas que mostravam que o cigarro é cancerígeno, a fim de preservar seu lucro e não perder clientes. E esse método antiético permanece até hoje na sociedade em diversas esferas. Atualmente no Brasil, ele se instaura como uma política de Estado. Sendo assim, se o próprio presidente propaga tantos absurdos, tendo seus discípulos, a mídia, aliados, isso se perpetua na sociedade num ritmo inestimável. Veiculam falsas ideias de que as medidas defendidas pelas mais renomadas instituições de saúde são ineficazes. As máscaras, o distanciamento social, o lockdown, etc. Insistem em dizer que a vacinação é ineficaz e incentivam o uso de medicamentos sem nenhuma comprovação científica. Empresas farmacêuticas, grandes igrejas, multinacionais, entre outras instituições lucram com o negacionismo. E as pessoas acreditam nisso tudo? Uma grande parte da população acredita fielmente nessas mentiras, por causa da falta de escolaridade e conhecimento para entender o que é falso ou verdadeiro, ou pelo fato de querer negar a realidade por ser algo dolorido de se aceitar, e preferir, nesse caso, o caminho mais fácil. Tudo que é veiculado é muito bem articulado para se mostrar como verdade. São manchetes como: eles estão enganando você, saiba mais sobre isso. As ideias são sempre respaldadas por um falso expert no assunto, Dr. X, ganhador do Nobel. E é muito bem exercido para que cada vez mais pessoas circulem essa informação. E a vacinação, principalmente a vacinação da Covid-19, está sendo alvo disso, certo? Sim, os dados de pessoas que não querem tomar a vacina chinesa crescem demasiadamente, por causa desse viés ideológico de demonizar a China, a colocando até como a criadora do vírus em laboratório pelos mais insanos motivos criados pelos negacionistas. Colocam também em xeque a eficácia da vacina, dizendo que ela causa autismo, que mata idosos, e tem até um presidente aí que diz que vai virar réptil. Esse negacionismo a respeito das vacinas tomou tamanha proporção que se tornou o que chamamos hoje de movimento anti-vacina, que tem cada vez mais adeptos, levando ao reaparecimento de doenças que eram consideradas erradicadas. E de que maneira a gente pode superar o negacionismo científico? Bom, a educação sempre será a arma mais importante de todas. Uma população bem informada é crítica ao receber informações, ao escolher políticos responsáveis que financiam e acreditam na ciência. De modo geral, serão cidadãos conscientes. Outro ponto imprescindível é abrir a ciência para a população.
A divulgação científica nunca foi tão necessária na luta contra o negacionismo, seja na internet, na rua, nas escolas, no mercado. Precisamos levar informações sobre o que fazemos na academia, da importância da ciência. Só assim é possível fazer frente a esses tempos obscuros que vivemos. Nossa, amiga, a vacinação é realmente muito importante. O que será que a gente pode fazer para acelerar isso? Então, que tal a gente juntar uma galera aí para fazer uma carta coletiva pressionando os políticos para priorizar a vacinação?